Opa! Seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou te explicar algumas boas práticas que para você executar, para você conseguir ter clientes todos os meses. Eu me chamo Luan Silva, sou web designer profissional, tenho uma empresa que presta esse tipo de serviço. Então eu crio site para outras empresas. Eu vou te explicar algumas coisas que eu utilizo aqui na minha empresa e eu tenho certeza que pode mudar o jogo do seu negócio. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, criações de páginas, criações de sites em geral, empreendedorismo, já mete o dedão no like, se inscreva no canal, pois aqui eu trago conteúdo semanalmente voltado para você que quer se tornar um web designer ou para você que é um web designer e quer estar sempre progredindo, sempre melhorando aí na profissão. Fechou? Chega de enrolação e bora lá pro conteúdo. Primeiro ponto que eu quero trazer para você, né, uma coisa que eu utilizei quando eu comecei a vender, né, os meus sites, quando eu comecei a prestar esse tipo de serviço, eu não tinha experiência, né? Caramba, eu não tenho experiência. E agora, o que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu fiz, tá? E no meu segundo mês eu consegui ter um faturamento de R$4.400. Inclusive, se você não me acompanha no Instagram, só você clicar aí na descrição também, tem o link do meu Instagram. Lá eu abro caixinha de perguntas diariamente, lá eu mostro um pouco da minha realidade. Eu tenho certeza que a gente pode trocar bastante por lá, beleza? Mas, voltando aqui para o nosso assunto principal, a primeira coisa que eu pensei é: cara, se eu fosse contratar um web designer, no meu caso como web designer, mas se você for gestor de tráfego, social media, o que quer que seja, beleza, a primeira coisa que eu parei para analisar é: se eu fosse contratar um web designer, o que eu espero desse web designer? O que eu penso antes de finalizar ali com esse web design? Então, você se colocar no lugar do cliente é de extrema importância. E muitas das vezes, uma coisa que eu falo muito para os meus mentorados é o seguinte: a venda, ela começa muito antes do cliente fazer o Pix para você, do cliente pagar de uma certa forma. A venda, ela vem, você vai conquistando micro coisas até fazer com que aquele cliente ele feche com você. E isso acontece. E o que eu quero dizer com isso, né? Como você se apresenta para o cliente, aonde você prospecta esse cliente, então tudo isso vai fazendo parte ali do seu processo de venda. E muitas das vezes o profissional acha que ele fala para o cliente paga, acabou. Não, nesse processo existe várias coisas no qual o cliente ele vai entendendo se aquele profissional de fato é qualificado para executar o projeto dele ou não. Então isso é muito importante, você parar, tirar um tempo do seu dia, né, do seu, sei lá, pega um caderno, pega alguma coisa e para finalizar. Se eu fosse contratar um web designer, no meu caso, o que eu esperaria? A primeira coisa que eu tive, a primeira consciência que eu tive é portfólio. Mas você pode estar pensando: Luan, mas como é que eu vou ter portfólio se eu nunca tive cliente? Eu também não tinha cliente. Eu já vou te dar duas opções, né, de que você pode fazer para você conseguir criar esse portfólio. A primeira delas foi a que eu fiz, tá? Eu contratei um domínio hospedagem para o nome do meu negócio, beleza? E aí a partir disso eu criei subdomínios, e aí nesses subdomínios eu fui criando site institucional, loja virtual, página de venda, blog. Com isso, quando eu ia prospectar os clientes, eu já pegava aqueles links e já mandava para o cliente. Então, automaticamente o cliente clicava, ele tinha uma certa experiência ali em ver. Então, ele já via que eu tenho experiência, né? Naquela época eu tinha experiência, que eu conseguia executar aquilo. E de fato, o portfólio, nós vendemos visual. Então você sem portfólio é muito complicado de você vender. Mesma coisa, você chega numa loja de salgados, chega lá, a mulher fala: eu tenho salgado X, Y, Z, esse é maravilhoso. Tá bom, mas você precisa ver aquilo, nós somos muito visuais. E nós vendemos visual. Então, se você não tem portfólio, a chance de você conseguir fechar um cliente fica muito mais difícil. Mas eu já estou te dando recursos para que, mesmo que você não tenha tido nenhum cliente, você compre um domínio, uma hospedagem e execute lá nos subdomínios. Luan, eu não tenho condições de comprar agora um domínio e uma hospedagem. O que eu posso fazer? Você pode baixar o WordPress aí no seu computador e criar algumas páginas, alguns sites de teste, de estudo. Isso também serve como portfólio. Então tá vendo que não tem desculpa, mas você precisa arregaçar a manga para fazer. Então o primeiro passo, tá? Só para recapitular, pense como seu cliente. E o segundo ponto que nós já abordamos tenha um portfólio. Você vende visual. Se você não tem um portfólio, infelizmente fica muito difícil de você conseguir cliente. Eu comecei sem nenhum cliente, fiz exatamente isso que eu estou falando com vocês. E daí, a partir desse momento que eu tinha umas páginas, eu prospectava nas plataformas de freelance, tá? Beleza, prospectei nas plataformas de freelance. Conforme eu ia fechando os clientes, eu ia acrescentando esses links ali no meu portfólio. Então, ao invés de eu mandar 5 que eu já tinha criado para estudo, eu mandava 6, porque tinha mais um cliente.
depois 7. E hoje eu já criei mais de 200 sites aí dentro desse período que eu trabalho como web design. Então, essa é uma excelente forma de você começar. Eu tenho certeza que pode te ajudar bastante, beleza? Agora, um outro ponto que mudou mesmo o jogo do meu negócio é saber onde estão os clientes certos. Muitas das vezes, quando você está começando, você acha que falar com o maior número de pessoas é melhor. Não é. Tá? O ideal é você conseguir fazer uma peneira. Como assim fazer uma peneira, Luan? Vou te dar um exemplo claro, tá? Eu sempre gosto de trazer essa clareza, né, pra gente do nosso dia a dia, coisas, linguagem mais fáceis que todos consigam entender. Existem aquelas pessoas que são veganas e existem aquelas pessoas que são carnívoras, amam carne, né? Não precisa nem amar, existem aquelas pessoas que gostam de carne e existem aquelas pessoas que são veganas. Então ela não come carne e a outra come. Se eu tenho uma hamburgueria, é muito mais fácil eu vender para quem? Para quem eu sei que gosta de carne ou para quem não gosta de carne, não tem ideia de carne, enfim, tem toda uma ideologia para não comer carne. É muito mais fácil vender para quem gosta de carne. E aí, o que eu quero dizer com isso voltado para os prestadores de serviço, principalmente no mundo digital? Existe um monte de empresa, no Brasil hoje existe mais de 22 milhões de empresas, 22 milhões de CNPJs abertos. Beleza, então nós temos 22 milhões de CNPJs abertos. Desses 22 milhões, podemos dizer que 10 milhões não tenha muita consciência sobre o teu trabalho. Um exemplo, tá? Isso já é uma peneira. Mas existe pelo menos 10 milhões que sabe o que um gestor de tráfego faz, sabe o que um web design faz, beleza, então eu falei de 10 milhões. Agora eu estou trazendo esses números, pessoal, só para vocês entenderem, tá bom? Agora, desses 10 milhões que já sabem o que você faz, já ficou mais fácil, que aqueles 10 milhões nem sabem. Colocando como se fosse 20, 10 milhões nem sabe, esses 10 milhões já sabem o que é. Beleza, então aqui já ficou mais fácil de eu vender para esses 10 milhões. Agora, desses 10 milhões, 5 milhões sabem o poder que tem o teu trabalho e tem a consciência que se tivesse na empresa dele, seria mais fácil de vender. Aí, colocando isso numa escala, eu tenho lá 20 milhões, sendo que desses 10 não sabem nada, 5 sabe o que é, mas não sabe o poder que tem o meu negócio, e esses 5 sabe o que é e já tem uma dor específica, então ele já sabe que ele precisa disso para resolver o problema dele. Qual que é mais fácil de eu vender? É óbvio que é para esses 5 milhões. Então, ao invés de eu falar com 20 milhões para tentar achar no meio desses 20 alguns desses 5, eu falo só com esses 5 milhões. Então, isso é de extrema importância que você tenha essa consciência de buscar os clientes nos lugares certos. Eu já vou te dar alguns exemplos aqui de onde você encontra esses clientes que estão dentro desses 5 milhões aqui do meu exemplo, tá? Onde estão esses clientes? Primeiro ponto, pessoal, plataformas de freelancer. As plataformas de freelancer, lá dentro a pessoa coloca assim: preciso de um web design para criar uma página de venda para o meu curso, que o lançamento vai ser tal. Essa pessoa ela já tem uma dor específica, ela já sabe quem é o profissional que vai resolver aquela dor dela. É muito fácil de você vender para ela. É muito fácil. Então, plataformas de freelance. Isso aí, a plataforma de freelance, a maioria delas são pagas, né? Porque se você faz o plano gratuito, não funciona. Esse é um papo para um outro vídeo. Hoje aqui na minha agência, podemos dizer que 50% dos nossos clientes, eles vêm da plataforma de freelance. E os outros 25%, tá? Então hoje aqui na minha empresa, né? 50% plataforma de freelance, 25% recontratação e 25% parceria. E essas parcerias que eu fiz com agências vieram das plataformas de freelance. Então, para mim, plataforma de freelance é um excelente caminho para quem quer começar ou até mesmo para quem já está aí no mercado, tá bom? Então, beleza. Além das plataformas de freelance, que é pago, você tem os grupos de Facebook. Por exemplo, eu sou web designer, grupo de gestor de tráfego. Nossa, mas por que grupo de gestor de tráfego, Luan? Nos grupos de gestores de tráfego, você tem pessoas que já sabem qual é o seu trabalho. Muitas das vezes eles têm a consciência que para fazer anúncio, tanto para negócio local, tanto para infoproduto, eles precisam de uma landing page, precisam de um site institucional, precisam de um e-commerce. Então, ou seja, essas pessoas já têm uma dor específica e sabem o problema que o seu serviço resolve. Então é muito mais fácil para você vender para essas pessoas. No Facebook existem centenas de grupos e você pode entrar nesses grupos e oferecer o seu trabalho. Você está vendo como vai ficando muito mais fácil quando você vai tendo uma estratégia e ao invés de você gastar uma energia para qualquer lado e não ter resultado, você começa a canalizar a sua energia para você de fato começar a ter resultado vendendo os seus serviços. Beleza? Então a gente falou
até agora de 3 pontos, tá bom? Agora a gente vai para mais um quarto ponto, que é se preparar para receber o cliente. Isso é muito importante. Isso entra até lá no primeiro tópico, pensar como seu cliente. O que seu cliente espera, né? Quando você contrata uma empresa, qualquer empresa que seja, muitas das vezes você já tem uma certa expectativa. Então, por exemplo, você vai contratar alguém para reformar a sua casa. Você sabe que a pessoa vai lá, vai olhar, vai te dar um orçamento, vai te entregar um prazo, às vezes ela vai te mandar isso por e-mail formalizado, às vezes, enfim, você já tem uma certa, você já imagina mais ou menos como seja o trabalho daquela pessoa. E o seu cliente também, ele já está esperando, né, na mente do seu cliente, ele está contratando uma empresa, ele não está contratando o fulaninho que começou agora, o fulaninho que está sem experiência ainda. Então você precisa virar essa chave e se ver como empresa, independente do tamanho que você seja, tá? Então, se você não tem essa disciplina, se você não tem essa mentalidade agora que você é pequeno, imagina quando você é grande. E muitas das vezes você não vai chegar a ser grande se você não se colocar como empresa agora, que você é pequeno, tá certo? Então, a primeira coisa é se prepara para receber seu cliente. Então, vamos lá, processos. Então, o cliente ele falou: Luan, quero fechar contigo. Quais são os próximos passos? Eu guio meu cliente. Ó, a gente precisa de domínio e hospedagem. Você já tem domínio e hospedagem? Não, eu ainda não tenho. Beleza. Vou te mandar um vídeo como você pode contratar um domínio e uma hospedagem. Isso eu já facilita o processo do cliente. Ao invés do cliente ficar me fazendo um monte de pergunta, eu gravei um vídeo, tirei lá 10 minutos do meu dia, gravei, coloquei no Drive e mando para ele isso. Olha como tudo isso vai facilitando e o cliente começa a entender que ele está falando com um profissional. Mesmo sem eu ter experiência, isso já mostra para o cliente que ele está fechando com um profissional, né? E um outro hackzinho que eu quero trazer aqui para vocês é: eu me afiliei a uma plataforma de hospedagem, né? Uma empresa de hospedagem, e quando eu mando esse link para o cliente contrata a hospedagem pelo meu link, eu acabo ganhando uma grana aí por conta disso. Pegou esse hack? Mas voltando aqui, o nosso tópico principal é: se prepare para receber seu cliente. Quais são os processos que seu cliente precisa? Eu preciso mandar para ele um briefing, eu preciso do domínio e hospedagem. Se ele não tiver, eu preciso ajudar ele, então como eu ajudo ele? Posso gravar um vídeo, ou então eu pego um vídeo no YouTube e mando para ele, enfim. Você precisa guiar o seu cliente. E um outro ponto também que eu vejo que as pessoas pecam muito, e tudo isso, pessoal, vocês percebam que são coisas simples, mas a galera peca, mas vocês não executam, e precisa executar, mesmo que você seja pequeno, mesmo que você não seja o bambambam, mas você precisa ter essa rotina, porque é isso que me fez sair do zero, tá? E faturar aí alguns meses 5 dígitos criando site, mesmo sem ter experiência, tá bom? Um outro ponto, ter um WhatsApp Business. Galera, tem um WhatsApp Business, tem um WhatsApp profissional, porque o seu cliente ele está contratando uma empresa, ele não está contratando o Joãozinho da esquina. E aí eu vejo no WhatsApp a galera tomando cerveja com a namorada. Que credibilidade que isso passa? Infelizmente, você pode ser o maior designer, desenvolver a página mais que tem uma taxa de conversão mais top do planeta, mas se você não passa essa credibilidade para o cliente, não adianta. E tem uma frase que eu uso comigo, né, e passo isso para os meus mentorados e vou passar aqui para vocês. Não basta ser bom, você precisa parecer bom. E não basta você parecer bom, você precisa ser bom. Tá certo? Então assim, ou seja, você precisa parecer bom e ser bom. Agora, se você é bom e não parece que é bom, parece até um papo de maluco, mas faz todo sentido isso, tá? Então, cara, se prepare para receber seu cliente. E agora, por último, não menos importante, a constância. Tenha constância nos seus métodos. Então, beleza. Só recapitulando aqui para deixar mais claro isso aqui para vocês, cara. Pense como seu cliente, para analisar o que seu cliente esperaria, beleza? Então, vou fazer um passadão direto. Pense como seu cliente, tenha um portfólio, saber onde estão os clientes certo, se preparar para receber o cliente e, por último, tenha constância. Então, beleza, já identifiquei tudo isso, agora eu vou criar uma estratégia e eu vou executar essa estratégia até fazer funcionar. O que eu vejo muitas das vezes é as pessoas começam a fazer uma estratégia X, igual assistir o meu vídeo, beleza, era isso que eu precisava, agora eu vou meter bronca. Aí a pessoa testa 4 dias, vai lá no meu Instagram, tô 4 dias prospectando e não fechei nenhum cliente. Cara, coloca na sua mente, você vende todo dia? Você compra todos os dias? Não, você não compra todo dia, o seu cliente também não. Então, no meu caso, eu tenho essa consciência muito claro, né? Hoje em dia até falo aqui com a minha equipe, que às vezes a gente manda uma proposta para um cliente, o cliente responde 15 dias, 20 dias depois. Mas por quê? Pô, por exemplo,
num site, às vezes você cobra R$1.000, R$2.000, R$4.000. A tomada de decisão do cliente, ele vai pensar um pouco mais. Então você precisa entender que nem sempre seu cliente, você quer vender ali, compra aqui, ele vai comprar de imediato. Não, às vezes ele tem que falar com o sócio, tem que falar com fulano, beltrano, enfim. Você precisa entender isso está ligado ao seu mindset. Até um vídeo bem interessante que eu posso fazer aqui pro canal. Bota aqui na descrição se você quer que eu traga esse vídeo sobre mindset empreendedor, porque não adianta nada você ter a estratégia mais top do mundo se você não tem constância. Bom, já falei demais. Mais uma vez, obrigado por você ter ficado aqui até o final. Se você gostou desse vídeo, me ajude. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e coloca lá nos comentários qual foi o insight mais importante que você achou desse vídeo aqui que eu trouxe para vocês. E se quiser conhecer um pouco mais do curso oficial do canal, lembre-se, clica aí no primeiro link da descrição e bora pro topo que o céu é nosso. Valeu, tamo junto!